O que eu quero dizer para você, antes de tudo, no dia de hoje? É o que eu digo lendo o Salmo 8. Salmo 8, que aqui se diz é um salmo de Davi, mas não sei se você sabia, se a sua geração sabe disso. Quando o homem chegou à Lua, eu era um menino de 13, 14 anos, 15 anos de idade, por aí. E estava na casa do reverendo Antônio Elias. Eu assistia o pouso do homem na Lua, em Niterói, no bairro de São Francisco, na casa do reverendo Antônio Elias, com a família dele. E nós ficamos naquele estado de expectativa, acordados para ver, preto e branco, aquela coisa arranheta, mas era um milagre. Meu Deus, a gente ia lá fora, olhava, vinha aqui dentro, o homem está pousando lá, na Lua. E não deu para não ficar profundamente emocionado na hora em que o Neil Armstrong leu o Salmo 8, lá em cima. E quando começaram a ler, eu não podia entender o que era, mas o reverendo Antônio Elias disse: o Armstrong vai ler o Salmo 8. Aí nós abrimos no Salmo 8. E foi quando, pela primeira vez, o Salmo 8 entrou em mim. Ele me marcou, ele me mexeu. Eu não era ainda uma pessoa convertida, mas o meu coração vinha sendo molestado desde sempre. E o Salmo 8 foi uma dessas impressões da graça que ficaram em mim. E ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade no universo. Na terra, da boca de pequeninos e crianças de peito, tu suscitaste força para venceres os teus adversários, que nesse caso não foram vencidos por poderes imensos, mas muitas vezes por um pai protegendo a seu filho, por sua mãe protegendo as suas crianças, pelo fraco apaixonado defendendo uma causa, ou seja, é pela força de pequenos e até de crianças de peito, até pela força do instinto do leite, que Deus suscita força na humanidade para vencer os satanases, os adversários de Deus e da vida, para emudecer o inimigo, para calar o vingador, pela força da fraqueza na terra. E eu, quando olho para cima e contemplo os teus céus e os céus dos céus, e vejo todas as obras dos teus dedos, e mais perto de mim vejo a lua e as estrelas do cosmos que tu estabeleceste, e me pergunto: que é o homem no meio disso tudo, para que dele tu te lembres? Quem sou eu em meio a tudo isso para que tu me percebas? E o que é o Filho do Homem para que tu o visites
para que tu venhas ao encontro dele, fizeste-o, todavia, por um pouco menor do que Deus, do que os anjos de Deus, do que os Benai Elohim, e de glória e de honra tu coroaste o homem. Que é essa contradição de termos? Habita o mundo do meio. É um universo imenso quando comparado com as partículas subatômicas. E é uma partícula subatômica quando comparado com o universo. E é um mistério que parece mais uma sombra se existirem multiversos. Que é o homem? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Deste-lhe inteligência, entendimento, compreensão para artes, para desenvolvimento tecnológico, para o discernimento da natureza, da existência, da física, da biologia, dos intestinos da matéria. E sob os seus pés, tudo tu lhe puseste, porque lhe deste inteligência divina. Por isto, nos céus e na terra puseste tudo sob a possibilidade do discernimento e do descobrimento da ciência e do poder do homem. Ovelhas e bois, todos, também os animais do campo e as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares, tudo está sob a possibilidade de ser afetado pelo homem. Tu lhe deste esta responsabilidade. Tu lhe deste este lugar. Quando comparado com o macrocosmos, quem é ele? Uma partícula do nada. Quando comparado com o que ele é em relação a perceber a existência do que existe, ele se torna maior do que a existência, que em termos de grandeza existe a ponto de, na sua macro-realidade, tornar o homem um nada, porém não sabe de si mesma, não se conhece. O universo não diz eu. Esta criaturinha, todavia, que em relação ao todo é um nada, e em relação ao nada é um universo, mas comparado com o que há de maior do universo é coisa nenhuma. Todavia, dentro dessa criatura cabe a percepção de que existe. Existe o macro, existe o micro, existe tudo que existe, existe ele. Existo eu. E eu sei de mim. E eu sei do macro, eu sei do micro. E eu sei do interior. Isto faz de mim uma divindade. Isso faz da humanidade entes feitos de pequenas divindades com poderes interventores, para o bem e para o mal.
Porque está escrito: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, as obras dos teus dedos. Puseste tudo sob o seu alcance. Que é o homem? Que é o homem? Aí a gente chega dessa viagem que nos posiciona num estado de naturalidade. Se nós nos tornássemos conscientes de nós mesmos subitamente, nós veríamos isso hoje tão clara e simplesmente como em relação a esse universo mensurável que tem mais ou menos 15 bilhões de anos-luz de diâmetro em expansão. Uma expansão inexplicável. Hoje é detectada como acontecendo na velocidade superior à da luz e ninguém consegue explicar. Por isso, o universo está ficando gelado na grandeza da sua expansão, porque ele está se expandindo mais rápido do que a luz. Há uma força superior à velocidade da luz que está fazendo o universo gelar. A luz não chega onde ele já chegou na sua expansão. Em relação a isso, quem sou eu? Quem é você? Somos nadas, menos do que nada. Aí a gente pensa no que nós já descobrimos, na natureza da matéria, as partículas subatômicas, bóson de Higgs, a intangibilidade máxima à qual se chegou. Em relação a isso, eu sou um cosmos do tamanho do cosmos que me circunda. Aí eu olho para a Terra e está aqui essa criação inteira, louca, de entes vivos, com milhões e milhões e bilhões e trilhões de entes, quaquilhões de entes entre o micro e o macro nas proporções da Terra. E o homem, como um soberano, que na Terra se manifesta como um soberano perverso, como um déspota malvado, aquele cara que chega aqui, devorando tudo, como aquele vídeo, esses alienígenas. Deste-lhe domínio e a perversão da consciência e a introjeção do pecado e a demolição e a desconstituição humana foi algo tão radical que esse domínio é exercido de maneira mortal, destrutiva, genocida. É assustador. Ao mesmo tempo, esse mesmo indivíduo consegue fazer essas viagens e descobrir que o universo está se expandindo mais rápido do que a luz, habitando a Terra. Você vai descobrindo isso, entendendo dimensões, paralelismos cósmicos, fenômenos e fenômenos e fenômenos, enquanto mergulha no gene, vai aos intestinos biológicos de si mesmo, consegue calcular para trás do universo eclipses e eclipses e eclipses e prevê-los para frente. Estuda micro-organismos, os vence ou não, mas vai sendo morto, sabendo qual o nome do inimigo invisível.
O homem. Nós. Que é o homem? O homem é Deus criaturizado, é Deus finitizado, é Deus no espaço-tempo, é Deus dimensionalizado, é Deus existente. Porque o Deus real não existe, ele é. Existe o sol, existe a luz, existe o homem, existe o universo. Aquele que é Deus não existe. O que existe faz parte da existência. Se Deus fizesse parte da existência, ele não era Deus, ele era parte da existência. Ele é espírito, tudo existe nele. E ele não é nada do que nele existe. Mas o homem é isso. Carrega em finitude esse potencial. Isso é ser feito à imagem e semelhança dele. Sabe de si, sabe da existência, mergulha nas multiplicidades dela, tem o poder de alterá-la, de ajuntá-la, de reusá-la, de transformá-la, de intervir, de fazer bem, de fazer mal. Mas enquanto isso, a maioria de nós jamais pensou nisto. A maioria de nós não acorda e diz: eu sou isso em relação ao universo, ao macro-universo, ao micro-universo. Eu sou isso em relação ao que me cerca na Terra. Eu sou para mim, eu sei de mim, eu sei do outro, eu sei da existência, eu recebi esse poder. A maioria não pensa nisso nunca. Você está me vendo aqui hoje, alguns de vocês estão pensando pela primeira vez nisto agora. Porque nós já nascemos presos numa câmara de mediocridade, de diminuição de olhares, de aprisionamento de percepção, de redução de interpretação da vida, de diminuição do olhar. O mundo vai ficando pequenininho. Aí todo esse ser que eu descrevi, que foi criado para essa grandeza externa e para essa grandeza interior e para essas percepções e para viver a alegria desse discernimento com amor, fazendo bem a toda a criação, sentindo-se responsável de praticar o bem em relação a toda criatura e toda a criação, quanto mais em relação ao seu semelhante. Não, enquanto isto, a mediocrização nos assola, aí a gente acha que não importa se o pai da gente, se a mãe da gente estão certos ou estão errados. Se forem pai da gente, mãe da gente, a gente vai matar quem quer que diga que eles estão errados, ao invés de perceber se eles estão errados ou não, melhorá-los em nós mesmos e tentarmos ajudá-los. Porque aí vem uma coisa chamada sangue, fica mais forte do que a compreensão do todo, do que a verdade, a justiça, o amor. Aí a gente vem sendo esses entes grandiosos, mas somos capazes de ir à guerra se um protocolo for quebrado, se um acordo diplomático não for cumprido. Nossos brios, nossos orgulhos são capazes de mobilizar jovens para morrerem em nome de uma coisa chamada pátria. É o homem reduzido a isso. Homo bolivianos, homo americanos, homo sírios,
como iranianos, até virarmos todos Uranian Powder, pó iraniano de urânio. Quem é o homem? O homem criado por Deus não existe na Terra. Aqui existe uma ameba. Uma ameba com potencial divino que não se enxerga, que odeia, que não pensa, que reduz tudo ao seu pedaço, ao seu quintal. Uma ameba que retalhou a terra inteira, dividiu-a em quintais, ergueu muros, construiu grades, porque perigosos não são os elefantes, não são, claro, nem os leões, nem as cascavéis, nunca foram. Perigoso é o homem que não sabe de si, mas que tem poder tecnológico de matar, roubar e destruir. Sendo essa grandeza extraordinária, como Jesus disse, sois deuses, de vós foi dito, sois deuses, só porque a palavra de Deus a vós foi destinada. Sendo portadores desse potencial, reduzimos-nos, todavia, às percepções de um chimpanzé evoluído, em alguns aspectos apenas da inteligência. Porque no nível da sociabilidade, os chimpanzés não estariam fazendo com o planeta Terra, e muito menos uns com os outros, o que nós fazemos uns com os outros, contra nós mesmos e com o planeta Terra. Nossa única vantagem não está na sabedoria em relação a eles, só na inteligência mecânica e funcional. Porque em termos de sabedoria, não há criatura mais suicida e burra e insensata no planeta Terra, talvez do universo até agora, do que o homem. O que é o homem? Eu sei o que o homem foi feito para ser. Sei aquilo no que o homem se tornou. Uma máquina de pulsões, de competições, de medições para o lado, de invejas, de brigas, de disputas, de avaliações a partir de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais dinheiro, de quem vestiu o quê, de quem parece o quê, de quem parece com quem, de quem é amigo de quem. Que é o homem? São micróbios surtados, autodestrutivos. Que é o homem? É um câncer, engordando a si mesmo contra tudo, contra o organismo, contra o todo. A humanidade não consegue vencer o câncer porque a humanidade não consegue vencer a si mesma. Porque o câncer é exatamente o mal que a humanidade expressa em escala histórica, global. São células egoístas crescendo por conta própria, sem levar em consideração o todo, matando o corpo da humanidade. Esse é o tamanho da nossa cegueira. Aí a gente fica aqui discutindo se o indivíduo vai para o inferno porque sente uma agonia estranha no ânus, sente uma afetividade por um outro homem e não por uma mulher, vai para o inferno. Eu estou fora, me contem fora, sabe? Tenho nojo, cara, nojo dos papos de vocês, nojo da mesquinharia, nojo das raivas,
nojo dos ódios de vocês, eu tenho nojo. Tenho nojo das marchas de vocês, das causas, dos temas, das bandeirinhas, seus patetas, cegos, destruindo o que Deus criou. Tenho nojo das religiões de vocês, dos dogmas de vocês. Eu abomino, eu detesto. E são insuportáveis, de tão mentirosos, de tão egoístas, de tão cancerígenas, de tão contagiosos, de tão malignos, de tão destrutivos, de tão intoxicantes, de tão alienantes que são. Como põe um homem contra outro homem, por causa de bandeira, de etnia, de nacionalidade. Que nacionalidade, que sangue, que língua. Que diferença é essa? Que pais diferentes, que vidas diferentes. São exatamente como eu, como você. Só nasceram em outro lugar. Não são pentecostais, só isso. Não são evangélicos, só isso. Entendeu? Só isso, só essa bosta. Eles não são. Mas são gente para vocês amarem. Ao invés de vocês julgarem e odiarem e abominarem e fazerem deles monstros horrorosos e não perceberem que estão construindo um gênio monstruoso da lâmpada que vai se levantar contra vocês mesmos. Já se levantou. Se provará muita ira por causa dessa atitude de viver Deus, sem amor, contra a vida, que hoje a gente vê sendo praticada à nossa volta para todo lado. Eu olho e eu venho aqui toda manhã falar as mesmas coisas, sabendo que só um milagre do Espírito Santo pode fazer com que as pessoas mudem o seu olhar. Porque nós ficamos cegos demais, presos a casulinhos, são escaninhos, caixinhas. Aí você vê pessoas recebendo o mesmo bem, mas se sentindo mal umas com as outras, todo mundo recebendo a mesma graça, mas disputando as bondades recebidas. Meu Deus! É difícil até derramar graça sobre a vida humana. Porque tem até o irmão mais velho que fica zangado com o mais novo só porque o pai perdoou o mais novo. Porque quem precisava de perdão era o mais novo, supostamente não o mais velho. Ora, se você está com ciúme do pai perdoar alguém, vai errar contra o pai para receber perdão, mas não fique com raiva daquele a quem o pai perdoou. Só porque você não está precisando disso, segundo a sua percepção hoje, eu não creria assim. Eu saberia que dos pecadores eu sou o principal sempre, e não o meu irmão. Mas o que você vai fazer de você mesmo? É a pergunta que você tem que se fazer. O que eu vou fazer de mim? Que tipo de homem eu quero ser? Que tipo de mulher? Que tipo de ser humano? Porque se a sua primeira decisão na vida for ser um brasileiro, religioso, evangélico, histórico, ou pentecostal, ou neopentecostal, eu te digo, você é uma ameba, não um ser humano. Você vai viver para ver o mundo do tamanho da existência
de uma amebinha religiosa, trágica na sua existência. Nossa primeira conversão tem que ser conversão à humanidade, ao Filho do Homem, ao significado do que é ser homem. Porque não se esqueçam, essa história inteira do Evangelho tem só uma finalidade: para que nos tornemos conforme a imagem do seu Filho, para que sejamos cristificados, para que sejamos jesusificados, para que nos tornemos palavra de Deus encarnada, para que, sendo transformados por Ele, por sua palavra em nós implantada, como disse Pedro, cresçamos no desenvolvimento da natureza divina em nós plantada, para que nos tornemos semelhante a Ele. Isso significa andar nele, isso significa ir crescendo e absorvendo a mente de Cristo, pensando como Ele, tendo o mesmo sentimento que Ele, manifestando as ações dele, olhando a vida com o olhar dele, irmos sendo transformados no tempo e espaço até o dia da regeneração absoluta. Esse é o chamado. E Jesus nasceu em Israel. Era judeu, mas não era um judaísta. Ele visitou o templo em Jerusalém, mas ele não era um frequentador. Ele foi à sinagoga segundo o seu costume, mas ele não ficou do tamanho daquele lugar. O costume não o customizou. Ele saiu do país, pelo que se saiba, para fronteiras próximas. Mas o mundo inteiro lhe estava percebido. Porque não é preciso fazer grandes viagens geográficas. Quando o amor ilumina o nosso olhar, em qualquer vila do mundo a gente percebe que a humanidade inteira habita ali. E a sabedoria passa a nos iluminar para a gente enxergar nas complexidades humanas de uma vila qualquer, em algum lugar, o mundo inteiro. De modo que você nunca mais será alguém que não veja aonde quer que chegue. Até porque meu melhor laboratório para entender a humanidade sou eu mesmo. Eu não preciso conhecer você para saber quem você é. Na profundidade do meu autoconhecimento, eu conheço você. Você existe em mim, eu existo em você. Não há nada em você que não haja em mim, não há nada em mim que não haja em você. Potencialmente, nós somos pessoas que têm desenvolvimentos diferentes, mas com potenciais extremamente semelhantes. Mesmo com o poder de transcendermos a quantidade dos nossos neurônios e as nossas limitações cerebrais, nós veremos um dia como o fator determinante será sempre o espírito. Nunca o conglomerado do hardware. Que é o homem. Quem você é. Você nasceu para amar como Jesus, para se doar como Jesus, para ter prazer na vitória do amor como Jesus, para ter alegria nos humildes, nos simples, na simplicidade, na pureza, na verdade, no perdão, como Jesus. Foi para isso que eu nasci. É para isso que eu estou no mundo. Qualquer outra coisa é distração. Eu não nasci para ser advogado, arquiteto ou médico. Eu posso ser. Eu nasci para ser Jesus e expressão de Jesus nas formatações da minha personalidade, nas formatações da minha constituição genética, visual, facial, de personalidade,
de absorção cultural, de influências diversas generacionais. Um Jesus da minha geração. Um Jesus da minha casa, da minha família, no meu tempo. Para isso eu estou aqui na história e você também. Agora, não foi para viver essa vida de ameba. Vida de clitóris, vida de anos. Vocês são uns grandes clitóris, uns grandes pênis, uns grandes anos, as grandes línguas, grandes águas vivas, águas vivas, águas vivas, águas vivas, agoniadas, agoniadas, aflitas, debatentes, pulsões, 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 só pulsões. Porque todo mundo tem medo de sossegar, tem medo de pensar, tem medo de conhecer a verdade, tem medo de conhecer a si mesmo. Tem medo do silêncio, tem medo da paz, tem medo do sossego. Entraram no vício satânico planetário de que felizes são os agitados, os ansiosos, os angustiados, os ambiciosos, os insaciáveis, os incontroláveis, porque deles é o mundo dos homens. Que é o homem? Quem é você? Ou eu estou fazendo essa viagem inteira falando tudo que eu estou falando para um bando de chimpanzés que não teve a capacidade sequer de ouvir e entender o que eu disse, de olhar para si mesmo e de dizer, em relação ao que Deus me chamou para ser, eu me arrependo hoje de não ser um homem. Eu sou Homo quasi sapiens, mas um homem, não. Um homem segundo Deus, não. Um homem e mulher segundo a graça de Deus, não. Segundo o coração de Deus, não. Sou segundo o meu coração religioso. Meu coração é presbiteriano, meu coração é pentecostal, meu coração é católico, meu coração é espírita, meu coração é muçulmano, meu coração é budista. Deus me livre! Deus me livre. Deus me salve disso. De ter esse coração de pedra, de tábuas de lei, de bandeira, de muralha, de nacionalismo, de xenofobia, de partidarismo. Deus me livre. Quem é um homem? Quem é você? Você foi chamado e eu fui chamado para sermos filhos de Deus. Acha que filhos de Deus é ser o que a gente é por aí? Olha só, os evangélicos. Só tem filho de Deus. Contra as criaturas de Deus que são os outros. Agora, veja e seja honesto, se só não tem dá. Tanto de um lado quanto do outro. E esses aqui chamam os outros de criatura. E as criaturas chamam esses aqui de descriados. E na realidade, é tudo horroroso mesmo.
Só que esses que estão aqui dizendo que em nome de Jesus são os defensores da causa de Deus na terra, estão fazendo na terra males que muitos desses aqui não conseguem fazer, porque os que desse lado de cá fazem tais males, o fazem em seu próprio nome, em nome das suas próprias bandeiras, mas em nome de Deus, em nome de Jesus, sataniza a ação, porque é uma ação maligna, é que fica extremamente mais satânica quando feita em nome de Deus e em nome de Jesus, porque Deus é amor. Porque não tem nada a ver com o Espírito de Cristo. Porque não tendo nada a ver, é blasfêmia, gente. Os seres que mais blasfemam contra Deus no mundo são os crentes e os religiosos. Porque é em nome de Deus que eles se levantam para matar, para roubar, para destruir, para julgar, para amaldiçoar, para condenar, para odiar, para separar. E não se enxergam nunca. E é uma coisa horrorosa. E continuam com o mesmo potencial dos religiosos judeus fanáticos de matarem a Jesus na cruz hoje, porque matam a Jesus todo dia quando matam o Evangelho, quando odeiam a verdade do Evangelho e preferem as suas próprias doutrinas de homens e as suas morais de ameba surtada. Senhor, eu não sei porque eu falei tudo que eu falei, mas eu não consegui não falar e eu não planejei dizer nada disso. Tu sabes. Eu te peço que o que veio como uma subteza tua tenha entrado na vida de muita gente e tenha feito muita gente se acordar, que tenha sido uma palavra para dentro da tumba, da estupidez, da alienação, do claustro, uma voz de libertação a arrombar a blindagem, a calota posta da mente das pessoas. Que tenha sido espada e martelo de Deus esmiuçando a penha, a rocha no coração, mas permite que alguns tenham compreendido e sejam salvos dessa existência que se mediocriza contra o chamado para sermos semelhantes a Jesus. Que tu nos salves dessa existência contra a vida, dessa existência contra o amor, a graça e a generosidade infinita desse, cuja misericórdia vai de eternidade a eternidade. É o que eu peço que tu derrames sobre todos nós hoje, neste dia, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.